Olá, gente. Gente, tô aqui lavando meus quiabinhos. Vocês vão ver aí na entrada que eu coloquei. Eu estou fazendo uma produção aqui de marmitex. Marmitinhas, né? Já fazia a priori de 300 gramas, mas eu achei muito pequenininha. Estou fazendo de 500, que é para minha filha levar para o trabalho. Ela come muito fora, e nem fora de vez em quando é bom você comer, mas todos os dias não é saudável. Ela está, como eu sempre falo, ela trabalha muito, estuda muito, né? Não para de estudar e trabalha muito. Casada, dona de casa, só tem uma pessoa que faz uma faxina lá para ela de 15 em 15 dias, toda semana. E não tem tempo para mais nada. Então, ela ia pegar umas marmitex, aí pensamos bem, como eu já tinha uma vontadezinha, né, gente, de experimentar alguma coisa assim, eu falei, e se eu fizesse alguma coisinha simples? Porque meu tempero é bom, gente, é lógico, tem dia que a gente, né, uma coisa limpinha, que você sabe de onde tá fazendo. Ela falou, mãe, vou comprar as coisas. Aí fomos ao mercado, nós compramos. E eu vou fazer como experimento aqui para ela levar para a escola, para ela estocar o mês inteiro e levar para o almoço. Né? Quando eles vêm aqui, eles levam marmitinha, Pierre leva, Pedro leva, ela leva. Mas é uma vez ou outra, mas para fazer assim, ela foi comprar as coisas. Aí o que eu pagaria até no lugar, eu te dou. Eu falei, não, você já me dá tanto. Gente, presente nem precisa, eu vou fazer, vamos experimentar para ver como que faz, né, gente, uma comidinha. Então eu fui na rua, comprei umas marmitex tanto para sobremesa, porque ela adora almoçar, jantar e ter uma sobremesa, uma fruta ou alguma coisa. Então eu vou aproveitar e fazer umas sobremesinhas, não vou colocar muito, porque doce não é bom para ninguém, nem para quem está doente, nem para quem não está. Mas eu vou colocar ali uns pedacinhos, fazer uma coisinha bem gostosa, né, pra ela. E é isso, já temperei um monte de carne ontem à noite. Temperei um pouco de pernil, bisteca, sobrecoxa, peito de frango para fazer com quiabo, que é o que eu tô fazendo. Lavei bem lavadinho, ó. 3 pacotes aqui de quiabo, porque aqui em casa a gente ama quiabo e ela é louca por quiabo. Todos nós. Pietro, eu, ela. Então, e aí eu tô aproveitando. Gente, enquanto eu faço isso, aí eu temperei todas as carnes, fiz o feijão ontem à noite, uma panela de feijão. Então hoje eu vou cozinhar macarrão. Aí eu vou cozinhar os legumes aqui, sal, abobrinha, chuchu, beterraba, cenoura, batata, já cozinhei batata doce. Ah, tem mandioquinha. Mandioquinha que ela gosta. Cozinhei batata doce, mandioquinha, ó, que eu ponho muito na sopa, mas eu vou fazer refogadinha pra ela. Olha, danada, só tem 2 dias que nós fomos no mercado. Olha como ela já tá danada, se fica fora da geladeira vai estragar. Esquecido da mandioquinha. Aí vou fazer refogada, vou fazer com uma carne, batata doce já tá cozida. E vou mostrar pra vocês depois a produçãozinha, gente. Quem sabe até eu não faço outra coisa. Eu já pensei em fazer muito tempo atrás. Vai, sabe, tipo, vou pegar isso aqui com experiência. E quem sabe daí não nasce outra coisa, né? Porque temos que ir experimentando coisas novas nas nossas vidas, né, gente? Não tudo que é novo tem que experimentar, pelo amor. Mas uma coisa quando você sabe que, no máximo, vai te servir ou no mínimo vai te servir como experiência, você tem que ir. Só não pode ir na louca, como eu sempre falo, fazer coisas que você venha se arrepender, que sejam coisas que não dê para voltar atrás, aí não. De resto, temos que viver, não é verdade? Temos que viver o novo também, porque ficar só na mesmice. Há quem goste, né?
Às vezes é bom a mesmice, mas às vezes também cansa. Então, temos que... E é isso. Depois de prontinho eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, eu queria tocar, enquanto eu estou aqui, tocar um assunto com vocês sobre esse negócio da escola. Essa loucura novamente que aconteceu com esse garoto de 13 anos que matou uma professora e 5 ficaram feridos. E é a mesma história como eu estava esperando para ver qual que era o problema. Porque é que nem a gente fala, não podemos nem apontar dedo. Porque quando a gente tem eu costumo falar um rabo atrás, né? Que são filhos, para quem tem netos, sobrinhos, irmãos menores, e não precisa ser menor de idade para fazer besteira. Porque, veja bem, está cheio de marmanjão, cheio de marmanjo, com barba na cara, fazendo besteira, né? Pessoas maduras, homens, mulheres, não é só homem não, fazendo besteira, maduros, idosos fazendo besteira, né? Com o cabelo todo branco, barba branca, total, 100%, e fazendo bobagem. Então não precisa ser menor de idade, não precisa ser adolescente, pré-adolescente. Então a gente nunca pode ficar apontando o dedo. Na minha família não tem. Eu dou graças pelos meus filhos até o dia de hoje, dou muito graças. Todo mundo sabe, quem me conhece, que eu sou babona mesmo, mãe babona. Mas a gente nunca está livre, mesmo porque eu costumo falar, qualquer um de nós, podemos vir a cometer loucuras que nem sequer um dia imaginamos. Amanhã a gente pode levantar, porque a nossa mente, assim como nós somos muito frágeis, a nossa mente é muito frágil. Então basta qualquer coisa para nos tirar do prumo. E não adianta falar comigo, não aconteceria. Eu jamais mataria, eu jamais roubaria, eu jamais... Entendeu? Porque, por exemplo, eu jamais vou passar a mão na cabeça de quem tira o que é do outro, até quem mata para roubar. Jamais, jamais. Mas tem casos e casos. Tem gente, eu não sei nos dias de hoje, porque você pedir... Se 100 não te dá, 2, 3 pessoas vão te estender a mão. Mas tem muita gente, né, que já roubou por fome, por miséria, por não ter o que dar para os seus filhos, para si mesmo, né? Então, tem casos e casos, né? Tem gente que já matou por medo, tem gente que já matou por ser pressionado, tem gente que já matou simplesmente porque ficou louco, porque surtou. E quando você surta, independente do motivo, você surtou porque você bebeu, você surtou porque você usou droga, bebida, droga, tudo é uma droga, né? Só que uma é lícita e a outra é ilícita, né? A outra é proibida. Só que proibida, mas está tudo aí, independente se você surtou porque você está bêbado, porque você usou droga ou porque você estava bem e de repente você levanta com um surto, como eu já ouvi em muitos casos. Então ninguém está livre disso, ninguém. Então como que eu posso falar? Eu jamais faria isso, eu não quero jamais fazer isso com ninguém, jamais. Mas quem garante? Aqui perto de mim mesmo, há um tempo atrás, acho que uns 4 anos atrás, uma médica pediatra, ela tirou a vida da família inteira. Era uma família de médicos, o filho estava se formando, a nora, ela só salvou o marido, que era médico mesmo, tinha saído cedo, e a empregada que chegou depois, porque eu acho que senão teria ido todo mundo. Então, não sei se ela já estava planejando, mas mesmo quem planeja uma coisa dessas, e ela mesma tirou a vida dela, não está bem, uma pessoa dessa não está bem. E muitas vezes não é falado em família, a gente não nota, né? Porque a gente, na realidade, tem muita gente que esconde muito bem seus sentimentos, né? E eu vou falar sobre isso, sobre esse garoto que estava falando. Esconde muito bem. É que nem eu estou falando hoje nas redes sociais, você entra, 880, ou tem gente que finge
ser a pessoa mais infeliz, que tem mais problema no mundo, que é a pessoa mais amaldiçoada do mundo, porque todos os problemas vêm para ela. Sabe aquela pessoa que é, como que a gente fala, a gente dá um nome para isso, né? Que é aquela pessoa que se vitimiza por tudo. Tem aquele, e tem a maioria que finge uma vida que não tem, que é uma vida de mentira. Então, para o meu casamento é o melhor do mundo, não tem problema, eu com meus filhos nunca temos problema. É que nem eu falo aqui em casa, existe muito amor na nossa família, inclusive com minhas irmãs, que a gente briga muito quando a gente está junto e tal, mas nos amamos muito. O amor é real, o amor é real. Só que assim, uma coisa é você ter amor pelas pessoas, né? Real pelas pessoas, pelas suas pessoas. Outra é convivência. Então todo mundo sabe que toda família tem um problema. Toda família, não existe mar de rosa direto. Há conflitos de ideias, eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. O único problema é que a gente não respeita o outro. A gente quer que o outro seja como a gente, então a gente sempre acha que é a gente que está certa. E realmente, às vezes, nós estamos certos, mesmo. E às vezes o outro está certo. Então a gente acha que tá. Então, mas o que acontece nas redes sociais hoje? Todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, põe filtro na cara, quer dizer, você chega com uma pessoa que já está madura depois dos seus 40 anos, a pele é de 15, de 18, você entendeu? Então as pessoas põem filtro na cara. Quando não põe filtro, vai lá. Eu não estou aqui criticando ninguém, porque cada um sabe das suas vidas. Põe uma faixa na barriga, esconder, tudo é de mentira. O casamento é lindo, só que não. Quando vai ver o marido tem amante, tem até filho fora do casamento. A mulher muitas vezes também. E acontece muito, e os filhos não é aquilo, então a gente pensa que é e não é, você entendeu? Então, os pais idem, às vezes os filhos têm uma ideia do pai, quando vai ver o pai não é aquilo, a mãe não é aquilo que pensa. É isso, gente. Então, a gente vive muitas vezes, a maioria das vezes, num mundo de mentira, de falsidade. E tem gente que consegue esconder bem isso. E às vezes, simplesmente, você não quer transparecer a tristeza que está dentro do seu ser, as suas angústias toda hora. Então você finge um sorriso. Mas eu costumo falar que nem sempre quem está sorrindo, quem está badalando, quem está em festa, quem não sai de festa, quem está dançando é feliz. Quando você desliga ali as câmeras, quando você desliga o flash, é que nem eu falo, no escurinho, sabe? Na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, só você sabe a dor que tem. Então tem muita gente que finge. Então a família muitas vezes realmente não percebe por isso, mas muitas vezes a família também, que está muito próxima, não percebe o outro, a dor do outro, por puro ser distraído, porque esse mundo de hoje tem as pessoas, elas além de terem seus afazeres, muitos, né? Muita coisa para fazer, porque eu nunca vi uma vida tão agitada, as pessoas ainda têm as redes sociais, tem o celular, tem tanta coisa que você não percebe o outro. Então muitas vezes você está conectado com uma pessoa lá na China, lá em Marrocos, e quem está perto de você está longe. É isso que eu falo, nem sempre você, ali seu marido que está ali do seu lado, sua esposa, seus filhos, você mãe, você pai, seja quem for, nem sempre você está ali morando, dormindo até na mesma cama, você está perto dessa pessoa. Leve engano, muitas vezes não está, você não tem um diálogo, às vezes você vai falar com a pessoa fica, nem te olha no olho. Então você não percebe a dor do outro. Então o que eu queria falar isso agora? Eu vou falar sobre o que eu li a respeito desse menino, mais uma vez, e nos Estados Unidos também. Teve não sei se no mesmo dia, né? Que foi ontem, de manhã aqui no Brasil. Lá eu não sei se foi ontem, foi final de semana. Também teve, eu acho que uma moça saiu atirando, uma moça de 20 anos, aqui de 13, garoto, né? Pré-adolescente,
de 13 anos fazer aquela barbaridade, como tem outros casos, né, gente, aqui no país, fora do país, gente que extermina a família com 11, 12 anos. Então, os pais, as pessoas que cuidam dessas crianças, eu reitero aqui, gente, tem que ficar mais atento. Eu não estou falando aqui que é culpa de A nem B, porque a gente não pode se responsabilizar total também, nem os pais, nem ninguém, pelo ato do outro, né? Mas a gente tem que ficar atento, principalmente nas redes sociais, que tem coisa muito boa, que a gente aproveita bem, mas tem muito lixo, tem muito lixo. E como que um garoto de 13 anos fica numa rede social se comunicando, falando que vai matar A, B, meio mundo e explodir, ele gostaria de ter explodido, se eu não me engano, lá na escola, se eu não me engano não, foi falado que ele estava armando lá um artefato, uma bomba, sei lá, e não deu certo. Eu vi algumas mensagens do celular e se comunicando, e o pior de tudo é que não é ele só, outras pessoas, não se sabe se é adolescente ou não, que agora que a polícia vai ver, concordando com ele, com aquele absurdo. E como que já tinha um mês que esse menino estava se comunicando assim, já havia uma suspeita do que ele poderia fazer e nada foi feito, nem com a família não percebeu nada. Como eu falo muitas vezes, não é culpa da pessoa, não adianta jogar só a culpa, mas muitas vezes a gente sabe que porque hoje em dia já não tem mais nada, já não tem uma conversa olho no olho. As crianças, os adolescentes, os adultos, os velhos, tudo com a cara enfiada 24 horas no celular, 24 horas. Até no trabalho eu sei de casos de pessoas que foram mandadas embora porque fica com a cara enfiada no celular. E na maioria das vezes não é nada vendo nada proveitoso, é só porcaria, é pornografia, né? É muita pornografia. E o pior do que a pornografia é a violência, né? Então, muita gente. E o que acontece? Esse menino, então, a fala dele que ele deixou uma carta para os pais pedindo perdão pelo que ele ia fazer, porque pelo que ele escreveu, me parecia que ele sabia dos riscos, ele podia, ou ele queria se suicidar também, ou ele sabia que poderia ter sido morto, como acontece muito, pela polícia ou por outra pessoa que reaja. E ele falando que ele tinha muito ódio, de tudo. Então, eu volto, olha, ele falou que ele tinha muito ódio, que ele estava muito ansioso, que há muito tempo, que há 2 anos atrás, quando ele tinha 11 anos, ele já pretendia matar, que ele queria matar. Então, e como esse pessoal passa uma boa parte da sua vida nas escolas, sobra para quem? Sobra para os colegas de classe, sobra para os professores, né? Então é isso, mais uma tragédia. E por quê? Aí vem mais a história do bullying. Ah, mas aí todo mundo que sofreu bullying, se fosse sair matando, 90, 80% das pessoas iam sair se matando realmente. Mas bullying, gente, não se deve fazer nem com adulto, nem com criança, brincadeira besta, não se deve. Então isso cabe aos pais desde pequeno. Eu já falei isso em outros vídeos, converso muito isso com as pessoas têm que se atentar. E não adianta falar para o filho, não faça bullying, só isso. Os próprios pais, tios, avós que criam seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, sei lá, eles têm que estar atentos para não cometerem essa falha. Porque não adianta falar, como eu já falei, tem que dar exemplo. Do que adianta você falar, filho, não faça isso, se você faz coisa até pior. Se você chama o outro de tudo, esse pobre, esse gordo, esse preto, esse todo tatuado, esse analfabeto, esse ignorante, esse narigudo, esse cabelo ruim, esse nordestino, esse sulista, esse carioca, vagabundo. Tem gente que fala assim na frente da criança. Você quer que ele não venha a fazer o mesmo que você? A criança copia. Quando você já está adulto, que você vê seus pais fazendo besteira e tiveram uma base, é uma coisa. Outra coisa é uma criança. Então os pais
eu estou falando porque eu sei que existe isso, então nem todo caso porque tem casos de pessoas muito bacanas, de fala, de agir muito legal e que os filhos realmente dão, e tem o contrário também, filhos maravilhosos com os pais, porcarias, preconceituosos, você entendeu? Então tem de tudo. Então não é só colocar uma coisa. Então quando eu ouvi ele falando que ele tinha ódio, e depois alguns depoimentos de algumas crianças, até uma pessoa com deficiência mental, gente, porque é isso, as pessoas têm preconceito até por aqueles que nascem com uma deficiência física ou mental. Vê se pode, quer dizer que se você tiver um autismo, um síndrome de Down, se você não tem uma perna, se você não enxerga, se você não ouve, você também é massacrado na escola. As pessoas têm preconceito. Até quando é para suportar isso? Então eu não estou falando que as pessoas têm que sair matando o outro porque sofreu bullying, não é isso. Mas a gente tem que ficar atento, já está na hora de acabar com isso. Você entendeu? Os pais têm que ficar atentos, procurar os professores, a direção da escola, saber como seus filhos estão se comportando, que nenhum pai faz isso. Como eu estava falando, meus filhos na época que iam para a escola, os pais falavam, nem precisava ver, porque seus filhos têm um comportamento, eu digo amém, mas era isso que eu estava falando. Até hoje eu tenho muito orgulho, mas amanhã eu não sei o que meus filhos podem fazer. Filho, a gente ama, sendo até o maior bandido do mundo, não adianta. Seu filho pode ser o maior bandido do mundo, a gente ama, a gente até perde a admiração, a gente se decepciona, mas filho a gente ama de qualquer forma. Agora, amar é uma coisa, aceitar é outra. Aceitar é outra. Então, está na hora dos pais terem um pulso firme, sem serem agressivos, nem com palavras e nem com porrada, porque isso não dá jeito em ninguém. Mas os pais têm que parar. Agora, lógico que tem filho que já nasce com a tendência, tem ser humano que já nasce com a tendência à maldade. A maldade tem ser humano que já nasce com a tendência à maldade.